Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E queremos já agradecer por todos que estão chegando aqui, estando presente conosco. Desde já deixa a sua mensagem aí no nosso chat, nos nossos comentários, no nosso chat aí no YouTube e nos nossos comentários aí na página do Facebook. Quero agradecer a todos que já estão conosco aqui. E se você já chegou, chama aí a galera para participar aqui do nosso Base Bíblica Podcast. Né? Compartilhe esse link aí com várias pessoas, com seus amigos, com seus parentes, para que eles possam participar e ouvir, ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, chama aí os seus amigos, seus parentes. E também não deixe de se inscrever. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Né? Se inscreva aí, toque no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos o nosso Base Bíblica Podcast. Então, vai lá, se inscreva, não deixa de se inscrever. Nós estamos aí com mais de 140 pessoas inscritas no nosso canal aí da igreja, né, Del Chamar, no YouTube. Então, se inscreva aí, se inscreva para participar com a gente. Se você prefere participar pelo Facebook, curta aí a nossa página no Facebook e participe e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas pessoas tenham acesso e possam também participar aqui do nosso Base Bíblica Podcast. Hoje é o Dia das Mulheres, né, pastor Almir? Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Quero desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que estão nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser recompensada, que você possa ser a cada dia mais abençoada pelo Senhor. Você, mulher, foi escolhida pelo Senhor, né? O Senhor tem planos e propósito para a sua vida também, né? Seja como mãe, seja como esposa, seja num trabalho, seja ministrando a palavra, né? Deus tem grandes planos para você, mulher, e que você venha celebrar esse dia, essa conquista, né, que tem sido para a vida de todas as mulheres aí. E aí agora nós vamos para a nossa introdução. O pastor Almir vai falar aqui, eu e o pastor Almir vamos falar sobre festa das trombetas, né? Jesus, né? A presença de Jesus nas festas das trombetas. Então, vem aqui, vem participar, que o pastor Almir vai trazer a introdução aqui sobre a festa das trombetas. Pastor Almir, é com você. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos conversar e falar a respeito do livro O Messias nas Festas Bíblicas e relacionado à festa das trombetas. Levítico 23 e 23 diz que no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá descanso em memória, com sonido de trombetas, e ofereceis oferta queimada ao Senhor. Eles pediam perdão pelos seus pecados, para que todos vejam e ouçam o toque da trombeta, da buzina ou do chofar. A palavra trombeta significa jubileu, redenção, libertação. Esse dia de festa está relacionado com 10 dias de arrependimento que começam no 1º dia do ano novo, tipificando o milênio que há de vir. O 10º dia é o dia da expiação dos pecados no nível coletivo e nacional, e jejuam de forma coletiva. Os judeus jejuam de forma coletiva, 24 horas por dia, menos os doentes, as grávidas e as crianças menores de 12 anos. E por mais bem intencionados, Romanos 7,24 diz: quem me livrará do pecado e da morte?
o bode expiatório, que leva o pecado, conforme Levítico 19, versículo 9 e 10. Quem já estudou sabe que o bode expiatório, que representa o Messias também, é ele que nos livra do pecado. E o bode expiatório representa o Messias. Primeiro, aprendemos a estabelecer um tempo para meditar na necessidade de arrependimento e fazer um esforço concentrado para o arrependimento. Então, nós estamos aqui falando a respeito sobre o dia da buzina, das trombetas ou do chofar, que significa um dia nacional que os judeus têm para pedirem perdão pelos seus pecados. E toda a nação judaica pedem perdão pelos seus pecados. E nesses 10 dias, eles colocam os seus pecados diante de Deus e pedem para que Deus venha perdoar os seus pecados. E nós vemos que o chofar, ele também fala a respeito de festa e também fala a respeito de guerras. Mas nós estamos vendo que aqui que é a respeito de arrependimento. 2. Durante esses dias de arrependimento, nós devemos levantar e começar esse dia em confissão de pecado. Então, nesses 10 dias de arrependimento, todos os dias que eles levantam, a primeira coisa que eles fazem não é se preocupar em colocar o pé direito para poder ter um bom dia, mas eles pedem perdão pelos seus pecados. E pedindo perdão pelos seus pecados, eles vivem a sua vida de forma normal e natural, procurando agradar o coração de Deus. Terceiro, toda a comunidade deve se envolver nos mesmos objetivos e propósitos no processo de arrependimento. Há muitos pecados que cometemos, inconsciente e consciente, conforme Salmo 139. Então, nesse dia, as pessoas colocam seus pecados diante de Deus, conscientes e os pecados inconscientes. Quarto, Mateus 16, 18 diz que todos os cristãos do mundo deveriam unir no mesmo propósito de arrependimento. Certamente colheríamos muitos frutos de arrependimento. Então, o autor do livro diz que nesse dia seria bom que todos os cristãos do mundo se unissem todos no mesmo propósito de Deus, de pedirem perdão pelos seus pecados, pelos pecados da sua casa, dos seus pais, pelos pecados da sua nação, todos no mesmo propósito, e certamente teriam muitos frutos de arrependimento, muitas coisas sobrenaturais e naturais, Deus iria fazer, Deus iria realizar no meio dos cristãos, se nós tivéssemos unidade. Mas se é difícil ter unidade, de forma interdenominacional, e nós não temos unidade nem entre a gente mesmo, quanto mais de forma interdenominacional, aí complica a situação, a conversa fica séria. O que falta então para os nossos corações, o que falta para as nossas vidas? Efésios capítulo 4 diz, a unidade do Espírito, ela é gerada no nosso coração, ela é gerada na nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Então está faltando todos serem cheios numa mesma medida, para terem os mesmos desejos, as mesmas vontades, os mesmos propósitos e a mesma unidade, pastora Fernanda. É isso mesmo. Então, você vê aí a festa das trombetas. O pastor Almir falou aqui que a festa das trombetas está
ligada com arrependimento, né? Eles tocavam, antes de a gente iniciar aqui, o pastor me trouxe aqui uma introdução um pouquinho para a gente, que eles tocavam 50 dias, né? Durante 50 dias, né? A trombeta ali, o chofar, em sinal de arrependimento. Então, Joel vai dizer isso, né? Façam barulho, tragam as trombetas, né? Se apresentem diante do Senhor, se arrependam diante do Senhor. Então, o quão importante o arrependimento é necessário. Mas as pessoas ficam perguntando, mas arrepender de quê? Né? Arrepender dos nossos pecados, porque às vezes a gente acha que a gente é bom, pastor Almir. Às vezes, né, as pessoas pensam que a gente é bonzinho, nunca fez nada de mal para ninguém, mas não, a verdade é que nós somos maus. Nós só podemos ser bons através de Deus. É Deus que nos dá força, nos dá graça pelo seu amor, né, de exercer essa bondade. Em nós não habita bem algum, né? Em nós, seres humanos, não habita bem algum. É pela graça de Deus que nós somos salvos e nós podemos chegar à consciência dos nossos pecados, daquilo que nós cometemos. Por isso que nós devemos nos arrepender, sim, de tudo aquilo que nós temos feito, né, de tudo aquilo. E até é interessante que o pastor Rogério pregou aqui no domingo, né, que às vezes as pessoas acham que pecado é só cometer algo de errado. Mas quando eu saio do propósito para qual Deus me criou, eu já estou pecando. Eu estou num caminho contra Ele. Eu estou fora do plano de Deus para a minha vida. Então, o maior pecado que você pode cometer é estar fora da presença de Deus. É estar fora do plano a qual Deus preparou para a sua vida antes de você existir, antes de você vir ao mundo. O desejo de Deus é que você venha desfrutar da presença dEle, desfrutar da grandeza e do amor dEle. Então, o maior pecado que a humanidade pode cometer é estar fora da presença de Deus. E estar fora da presença de Deus não quer dizer, às vezes as pessoas têm relacionado somente com a igreja, né? Não, mas eu vou na igreja, eu vou de vez em quando, eu oro. Não, estar fora da presença de Deus é estar com o seu coração não voltado para Ele, né? O seu coração distante dEle, o seu coração inclinado para as coisas que não têm a ver com os planos de Deus. Então, esse é o nosso maior pecado. Então, quando nós estamos fora do propósito de Deus, nós estamos pecando contra Ele. Quando nós estamos fora de uma intimidade com Deus, nós estamos pecando contra Ele, porque estamos andando em desobediência, né? E Deus nos chama para um caminho de obediência. Você sabia que Deus tem um plano, né, para a sua vida? O propósito é dEle. Né? O propósito é dele, não existe o propósito para a minha vida, né? Porque às vezes a gente fica atrás de Deus para querer descobrir o propósito para a minha vida, né? Não existe o propósito para a minha vida, existe o propósito de Deus, né? E eu tenho que me render a esse propósito, eu vou entrar nesse propósito e cumprir a vontade que Deus tem para mim, né? A vontade que Deus tem de realizar a obra dele aqui na terra. O problema é que todo mundo quer viver a sua própria vontade. E quando nós queremos viver a nossa própria vontade, nós estamos andando contra Deus. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos de arrependimento. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe pessoas que não pecaram. Todos pecamos e carecemos da presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Se tem uma coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Pecado não é prostituir, pecado não é roubar, pecado não é matar. Mas não, Fernando, você não é pecado, não? Também é, né? Mas a palavra pecado significa errar
o alvo, né? Eu não só erro o alvo quando eu mato, quando eu roubo, quando eu minto, quando, né, eu pratico maldade contra alguém, mas eu erro o alvo quando eu estou fora da presença de Deus. Então, estar fora da presença de Deus é o nosso maior pecado. E a pessoa ela só comete homicídio, ela só comete, né, ela só vive uma vida de prostituição, ela só vive uma vida de mentira quando ela está fora da presença de Deus. Então, estar fora da presença de Deus nos leva a essas práticas. Então, eu vivo uma vida de pecado porque eu estou fora da presença de Deus. Então, eu preciso me reconciliar com Deus. É por isso que eu preciso me arrepender. A pregação de Jesus, quando ele veio ao mundo, e de João Batista, é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A primeira coisa que você precisa é de arrependimento, né? Não existe, não tem como eu estar em comunhão com Deus e nunca ter me arrependido de nada. Sempre me acho a vítima, sempre me acho que os outros que erraram contra mim. Não, é impossível, né, eu chegar diante de Deus e achar que eu ainda estou bem, eu estou perfeito. Não, quando Deus chega, Ele nos mostra as nossas falhas, as nossas podridão, mas ainda assim, Ele é fiel e justo, né, e santo e poderoso para nos perdoar de todo o nosso pecado. Pastora Fernanda, os cristãos normalmente erram o alvo e sempre vivem uma vida inconstante na presença de Deus. Por quê? Porque na maioria das vezes todas as coisas que nós desejamos fazer para Deus é na força do nosso braço. E a palavra de Deus ensina que sem comunhão, sem relacionamento, sem intimidade, a gente não consegue fazer as coisas de Deus no nosso coração e nas nossas vidas. Exato. Então eu preciso me esforçar, eu preciso buscar a presença de Deus todos os dias na minha vida para que eu venha conseguir realizar a sua vontade. Para isso eu preciso viver uma vida de oração, de leitura da palavra, coisas simples que, como cristão, às vezes a gente ouviu a nossa vida toda e a gente tem dificuldade de colocar essas coisas em prática na nossa vida. Então, quanto mais eu me disponho, quanto mais eu me coloco em buscar a presença de Deus, através da oração e da leitura da palavra, eu vou conseguir fazer a vontade de Deus no meu coração e na minha vida. Por quê? Porque o Espírito Santo está em maior evidência dentro do nosso coração e na nossa vida. Então nós não fazemos as coisas pela força do nosso braço, pelo desejo do nosso coração, ou pelas nossas vontades, ou porque eu tenho força para fazer o que é certo e o que é errado. Ninguém tem força para fazer o que é certo e o que é errado, sem que o Espírito Santo habite dentro do nosso coração, e trabalhe no nosso coração e trabalhe na nossa vida. Mas a pergunta é o seguinte: por quê? Qual é a finalidade do arrependimento? A finalidade do arrependimento é para que nós venhamos, conforme diz a palavra de Deus, diz: o nosso nome esteja escrito no livro da vida e seja mantido escrito no livro da vida. E nós vamos ver aqui alguns versículos que falam a respeito do livro da vida. Veja aí como que a Bíblia é interessante, como que a Bíblia nos surpreende, nos revela vários tipos de assuntos, como, por exemplo, tem o livro da vida. E o reino dos céus, conforme nós vimos, é conquistado pela força. Então nós temos que fazer a nossa parte
para que venhamos manter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas em Êxodo 32 diz assim, ó: Moisés disse para Deus: agora perdoa o pecado deste povo, senão risca o meu nome do livro da vida. E Deus diz no versículo 33, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro, do livro da vida. Então existe um livro da vida no reino de Deus, que os nomes são escritos, que o próprio Jesus escreve, não é com uma caneta de ouro, mas com o seu próprio dedo de fogo, ele escreve o nome no livro da vida. E ele diz assim no 33, eu riscarei o nome daqueles que pecarem contra mim. Então, de que forma nós podemos manter o nosso nome escrito no livro da vida? Não pecando contra Deus, mas tem forma de não pecarmos contra Deus? Tem, a palavra de Deus ensina. Se confessardes os vossos pecados, Ele que é justo nos perdoará de todos os nossos pecados. Outro versículo diz em Daniel, capítulo 12, versículo 1, 2, haverá grande tribulação, mas Deus livrará aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Então aqui é uma questão teológica, né, pastora? Que alguns dizem que Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, outros dizem que vai arrebatar no meio da grande tribulação, e outros dizem que vai arrebatar depois da grande tribulação. E Daniel, um dos versículos, diz assim, Deus dizendo, na grande tribulação, aqueles que se acharem escritos no meu livro não passarão pela grande tribulação. Agora, o difícil é manter o nosso nome escrito no livro da vida. Voltando, porque diz que nós temos que lutar, que nós temos que nos esforçar, que nós temos que ganhar o reino de Deus por esforço. E nos dias de hoje, a nossa geração pensa que nós vamos conquistar as bênçãos de Deus através das misericórdias de Deus. Deus vai olhar para as nossas vidas e vai ver assim, olha, o pastor Almir parece bonzinho, a pastora Fernanda parece boazinha, então eu vou escrever o nome deles no livro da vida e vai ficar mantido aqui o nome deles no livro da vida. Mas as coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam dessa maneira. Nós temos que tentar fazer a nossa parte. Então, o que está impedindo de nós fazermos a nossa parte? Vamos colocar diante de Deus, vamos colocar a nossa oração transparente, sincera diante de Deus, porque quando nós colocamos as nossas orações, as nossas intercessões e às vezes até a nossa lágrima, porque na maioria das vezes as pessoas, né, a visão que as pessoas têm é o seguinte, que quando a gente derrama a nossa lágrima, é por causa de uma perseguição, é por causa de um sofrimento, é por causa de uma determinada situação que está angustiando o nosso coração, a nossa vida. Mas a palavra de Deus ensina diferente. Ela ensina que Deus ouve a nossa oração. Ela ensina que os anjos de Deus colhem as nossas lágrimas. Pensou que bênção? Dentro do Evangelho, nós já estamos dentro do Evangelho já faz algum tempo, e a gente está com saudade daqueles tempos, pastora Fernanda, que a gente, não só na casa de Deus, mas também na casa de Deus, que a gente poderia vir com um lencinho, né, para poder secar as lágrimas que a gente vai chorar na presença de Deus. Quanto tempo faz que a gente não vê isso no povo de Deus, no meio do povo de Deus? Então, os nossos olhos
né? As nossas vistas estão secas diante de Deus. Se estão secas diante de Deus é porque nós temos tido dificuldade de orar, de buscar a presença de Deus. E se temos dificuldade de orar e de buscar a presença de Deus, não somos sensíveis ao Espírito Santo. Não sendo sensível ao Espírito Santo, não cai nem sequer uma lágrima do nosso olho. Para quê? Para que o anjo de Deus venha colher e colocar na taça de ouro, para que venha transbordar, e transbordando as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre o corpo de Cristo na face da terra. Então, aqui vai umas sugestões para os nossos corações e para as nossas vidas. Nós temos que buscar um pouquinho mais a presença de Deus para que as lágrimas sejam derramadas. E o terceiro item diz no Salmo 56, versículo 8, Davi dizendo: coloca as minhas lágrimas no teu odre, porque elas estão sendo escritas no teu livro. 4, Salmo 69, 27 diz: aqueles que acrescentam iniquidade sobre iniquidade, estes serão riscados do livro da vida. A pastora Fernanda falou sobre pecado, sobre desviar o alvo. E iniquidade, nós também temos aqui um vídeo sobre iniquidade. Exato. Muito bom, que vocês podem acessar aí no site da igreja, pode convidar outras pessoas para que também venham ver este vídeo, porque é muito bom. Fala sobre a iniquidade, e nós como cristãos não sabemos diferenciar o pecado e a iniquidade, e a palavra de Deus diz, Salmo 69, versículo 27, que aqueles que acrescentam iniquidade sobre iniquidade, os seus nomes serão riscados do livro da vida, ainda que nós sejamos cristãos, ainda que nós venhamos bater o cartão todos os dias, ainda que nós temos disponibilidade para estar nos cultos todos os dias na presença de Deus, mas a palavra de Deus diz que aqueles que acrescentam iniquidade sobre iniquidade, estes serão riscados do livro da vida. 5, Lucas 10, 20 diz: alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Não vos alegrai-vos por expulsar demônios, ou por curar doenças ou enfermidades, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então Deus tem um livro no reino de Deus, que se chama Livro da Vida, e ele escreve o nome de todos aqueles que abrem os seus corações para eles e desejam viver de acordo com o seu coração e de acordo com a sua vontade. Apocalipse 3:5 diz: ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Vencer o quê? Vencer o quê? A sua dificuldade, a sua perseguição, a sua luta, a sua doença, a sua enfermidade? Não, não é somente isso não. É vencer a concupiscência da carne, vencer a concupiscência dos olhos e vencer a soberba da vida e vencer o último inimigo, que é a morte. Aqueles que vencerem, eu não riscarei o nome deles do livro da vida. Outro, Apocalipse 20, 12 diz: e vi mortos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Se você quer saber a respeito do livro da vida, também nós temos aí no nosso canal do site da igreja um estudo sobre escatologia, sobre os 7 livros que Deus vai abrir no dia do juízo. Se você tem desejo de conhecer a palavra e as coisas relacionadas à palavra, nós te convidamos para poder também assistir estes vídeos.
9, Apocalipse 21, 27 diz: no reino de Deus não entrará contaminação e nem mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Então, para que o arrependimento, pastora Fernanda? Para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e seja mantido no livro da vida. Exato. Então, você está vendo aí, o arrependimento é necessário para que a gente possa desfrutar, né, de uma eternidade com Deus. Né? Por que eu tenho que ter o meu nome no livro da vida? O livro que fala a respeito de aonde você vai passar a sua eternidade. Né? Aonde você vai... A semana passada eu falei aqui, a nossa vida não se limita a este mundo somente. Né? Depois da morte, né, existe uma eternidade a ser desfrutada. E essa eternidade é o quê? Não tem tempo. Né? O nosso tempo aqui é Cronos. Nós estamos presos ao Cronos, porque nós temos hora para tudo, hora para comer, hora para trabalhar, hora para vestir, hora para fazer uma aula, hora para ir no culto, hora para ir passear, hora para tudo. Né? O tempo dura 24 horas, é o nosso tempo. É o tempo que nós temos. Mas a eternidade, não existe tempo. Né? Como a gente fala no grego, é o kairos, né? O tempo, né? Não existe tempo, não existe espaço de tempo. Então, como você vai passar a sua eternidade é muito mais importante, né, do que você vive nesse mundo hoje. Lógico que aqui é a preparação, né, pastor Homem? Aqui é onde nós podemos escolher e nós podemos fazer mudanças. Depois de lá, a gente não pode nem mais escolher, nem mais mudar nada. Agora a gente pode mudar e escolher. A partir que a gente vai desfrutar a eternidade, a gente só vai desfrutar mesmo, seja do bom ou seja do mal. Então, o que o pastor Almir falou aqui é com muita seriedade. Porque ele está trazendo aqui, ele falando sobre a festa das trombetas, que significa o arrependimento, a gente se arrepender, a gente tocar as buzinas em Sião, né? Como diz o livro de Joel, toque as buzinas em Sião, né? E pede para que os sacerdotes se humilhem diante do Senhor, né? E todos nós hoje somos sacerdotes na presença de Deus, então nos convocando para um arrependimento e para uma vida inteira em Cristo Jesus. E é tão importante você ter o seu nome no livro da vida que Jesus vai dizer isso para os seus próprios discípulos. Né? Quando os discípulos ali oram e demônios se submetem a eles, né? E eles voltam para Jesus felizes da vida, porque eles oram e os demônios saem, as pessoas são libertas e eles voltam felizes, e eles voltam alegres, falando para Jesus: nossa, a gente orou e o demônio saiu da pessoa, tal. E Jesus fala: não se alegrem por causa que os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem antes, porque o seu nome está escrito nos céus. Né? Jesus fala em Lucas, né? Outras traduções estão escritas no livro da vida. Então, se alegre, porque você está escrito nos céus. Se alegre se a sua vida está agradando ao Senhor. Ontem estávamos aqui em intercessão e estávamos dizendo justamente sobre isso. E eu falando aqui sobre, às vezes as pessoas estão se prendendo a esse tempo, esse tempo aqui agora. Não, mas alegria é poder estar na presença do Senhor, é saber quem nós somos em Cristo Jesus. Às vezes, Deus não está querendo saber o que você faz para Ele. Né? Tem muita gente que faz um monte de coisa e a pessoa vai dizer para Deus: não, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, mas a pergunta para essas pessoas é: quem você é? Quem você é? Né?
Quando Jesus fala para os seus discípulos ali que vai chegar o dia que muitos vão dizer para ele: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós fizemos milagre. E Jesus disse assim que ele vai chegar e vai dizer: quem são vocês? Né? O Senhor vai chegar e vai dizer: quem são vocês? Eu não vos conheço. Então, a pergunta é: quem você é diante de Deus? Será que Deus te conhece verdadeiramente? Será que você tem o seu coração entregue a Ele, rendido a Ele? O seu coração disposto a honrá-lo com toda a sua vida? Então, a nossa vida foi feita, foi criada, foi planejada para a glória de Deus, né? Romanos vai dizer isso, Romanos capítulo 11 vai dizer: porque dele para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então nós fomos criados para a glória de Deus, para dar glória a Deus. E como que eu dou glória a Deus? E aí as pessoas mesmo, não, nós fomos criados para dar glória a Deus. Não é você ficar dando glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Não, não é isso. É a sua vida glorificar o nome do Senhor em tudo que você faz. Seja no lavar a louça, seja no varrer uma casa, seja no cuidar da sua casa, cuidar da sua família, seja como você trata as pessoas que estão ao seu redor. Se tudo o que você faz é para a glória de Deus, é para louvor e honra e glória do Senhor, é o nome do Senhor que vai ser glorificado na sua vida. Então, o problema é que hoje a gente não se preocupa mais com isso. Hoje a gente vive num hedonismo. E o que é hedonismo? É a pessoa se preocupar com seus próprios prazeres, com seus próprios interesses. Elas não estão nem aí para o que Deus pensa. Elas querem viver para a sua própria satisfação. E quando eu busco prazer nas minhas vontades, nos meus desejos, eu estou vivendo uma idolatria, né? Idolatria é isso. Eu viver para o meu próprio prazer, eu buscar prazer em outras coisas que não é Deus, buscar prazer fora de Deus, né? E aí você vive nessa idolatria, você cria esse Deus, seja o que for esse Deus, seja o seu dinheiro, seja o seu carro, seja a sua família, seja alguma pessoa, e você vive naquele mundo, né? Tudo é em prol de você, tudo é para satisfazer o seu ego, tudo é para satisfazer o seu eu. Mas nós estamos aqui, fomos criados para o louvor e a glória de Deus, porque Deus é bom, né? Deus é bom, e se Ele é bom, Ele tem algo bom para as nossas vidas. O problema é que fala: não, mas Fernanda, Deus não é egoísta, né, pastor? Às vezes a pessoa vai falar: mas Deus não é egoísta? Deus então é carente, porque Ele quer que a gente viva para Ele, quer a nossa atenção, Ele quer. Não é que Deus seja carente, não é que Deus seja egoísta, mas é que Deus, Ele é conhecedor de todas as coisas. Né? Você só conhece esse tempo, você só conhece o dia de hoje, o dia de amanhã você já nem conhece mais. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias são contados pelo Senhor, estão contados pelo Senhor. Então Deus é conhecedor de todas as coisas. E se Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o que é bom para a minha e para a sua vida. Ele sabe o que é bom para você. Né? Você não sabe o que é bom para você. Talvez você vai escolher alguma coisa naquilo que você acha que é bom. Mas talvez isso que você acha que é bom não é bom realmente. O bom que é Deus. E lá em Romanos 12 diz assim, né, que nós devemos experimentar e comprovar
qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para mim e para a sua vida. Então, se Deus ele é conhecedor, se Deus é todo-poderoso, se Deus, né, onipotente, onisciente e onipresente, o que quer dizer isso? Ele está em todos os lugares. Né? Eu não sei o que está acontecendo lá na Ucrânia, eu sei através dos jornais, mas, de fato, eu não sei o que está acontecendo. Né? A gente sabe o que os repórteres dizem, né? Mas a verdade do que é, não sabemos. A gente, às vezes, tem que acreditar no que a televisão diz, no que os outros dizem, no que o fulano diz. Né? Mas o que é realmente que está acontecendo, não faço a mínima ideia. A gente vê e sabe que está acontecendo uma tragédia, que muitas vidas estão morrendo ali, né, pelo prazer e desejo de um homem, e do outro lado tem outros homens com outros interesses e ficam nessa disputa. A gente sabe, mas a gente não sabe qual é a real intenção, o que se vai no coração dessas pessoas. Só Deus sabe. Então, se Deus sabe todas as coisas, por que eu não posso confiar nele quanto à minha vida? Né? É engraçado, porque as pessoas sempre falam isso, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe, mas na hora de confiar suas vidas a Deus, parece que Deus não sabe de nada. Né? Não, peraí, não é assim não, peraí. Então a gente precisa verdadeiramente confiar em Deus, saber que Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Mas basta eu e você se render ao amor dele. Então, hoje, né, o pastor Almir falando aqui sobre a festa das trombetas, uma festa que chama para o arrependimento. A maior alegria é você reconhecer que só Deus pode transformar a sua vida. A maior alegria é você poder ter os seus pecados perdoados, né, e receber uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é um motivo de festa, sim. Isso é um motivo de celebração, sim. Então, hoje, que você possa se entregar a Cristo, se entregar ao amor de Deus e entender que Ele tem, sim, o melhor para a sua vida. Né? Ele tem o plano dele para a sua vida, mas que você possa confiar nele, confiar nessa graça, nesse amor de Deus pela sua vida, confiar que Ele tem o melhor. E agora, viver uma nova vida. O que é a palavra arrependimento? Né? No grego diz metanoia, né? Ou a gente falaria metamorfose. Né? O que é uma metanoia? Metanoia é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade. Talvez hoje eu penso de uma forma, mas quando eu me arrependo, eu tenho uma mudança na minha mente, a chave virou e eu entendi que aquele caminho que eu estava vivendo não me leva a lugar nenhum. Aquele caminho só me trouxe dor, aquele caminho só me trouxe desgraça, aquele caminho só me levou a prejuízos. E agora eu vou viver uma nova vida. E o que é metanoia? Eu estava andando no sentido, agora eu vou mudar de sentido, eu vou fazer o caminho de volta. Eu saí de algo que era bom, perfeito e agradável, e estava num caminho de perca, de destruição, de um caminho de morte, um caminho de escravidão. E agora eu vou fazer o caminho contrário, eu vou voltar para aquele que um dia me amou. O que é metanoia na palavra de Deus? É a parábola do filho pródigo. É quando ele prefere sair da presença do pai e ir viver a sua vida. Ele gasta toda a sua herança e lá naquele lugar ele começa a desejar comida, a querer comer comida de porcos, comer com os porcos. E aí ele lembra do pai. Né? Ele lembra da casa do pai, ele lembra de onde ele saiu, porque ele falou assim, nossa, meu pai eu vivia o melhor, e agora olha onde eu estou. E aí ele faz o caminho de volta. Isso é arrependimento. Eu vou voltar
voltar, eu não vou mais viver essa vida que eu estava vivendo. Então, arrependimento é isso, é mudança de mente, é mudança de hábito, né? E eu só posso mudar hábito quando eu mudo a minha mente, né? Quando eu mudo meus pensamentos. Se eu penso de um jeito, eu não vou mudar meus hábitos. Não adianta eu pensar de uma forma e querer me comportar de outra. Não, tudo tem que ser uma mudança de mente. Então, arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade. Eu mudei, a minha mente mudou, meus pensamentos não são mais pensamentos de morte, meus pensamentos não são mais pensamentos de iniquidade, de depravação, de prostituição. Os meus pensamentos não são mais pensamentos de mentira, de viver do engano, não é mais pensamento de praticar maldade, de querer, não é mais pensamento de inveja, sabe? Mas os meus pensamentos são outros. Eu penso agora diferente. Eu penso agora segundo a vontade de Deus. Então, isso sim é um arrependimento. É nascer da água, é nascer do Espírito, né? Quem nasce a gente não vai mais nascer de novo, né? Como disse Jesus para Nicodemos. Nicodemos, necessário é você nascer de novo. E Nicodemos ficou meio assim, será que eu posso entrar no ventre da minha mãe e voltar a nascer? Né? Mas Jesus não estava dizendo isso, Jesus estava falando assim, você precisa nascer do Espírito, né? Não é mais nascer da carne, você precisa nascer do Espírito, você precisa ter uma mudança de mente, pensar diferente, e para você poder agir diferente. Então, isso é arrependimento. Será que todos os filhos de Deus estão preparados, maduros, para o arrebatamento da igreja e participar das bodas do Cordeiro? 1 Tessalonicenses 4, 16, 18 diz: porque Deus descerá do céu com voz de arcanjo, ao som de trombeta de Deus, e os que morreram ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados nos ares, nas nuvens, e nos encontraremos com o Senhor, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo, nós estamos falando sobre as trombetas, que também fala sobre o arrebatamento. Exato. Que Deus vai tocar a sua trombeta, e quando tocar a sua trombeta, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. O que é ressuscitar? É ressuscitar alma, espírito e corpo glorificado. Ter um corpo glorificado de Jesus, que você toca, que você sente cheiro, que você come. Você, como cristão, acredita nisso? Eu nem estou falando a respeito daqueles que não são cristãos. Estou falando daqueles que são cristãos, porque tem muitos cristãos que nem conhecem a Bíblia, né? 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta que soará, os mortos serão ressuscitados, incorruptível, e nós seremos transformados. Apocalipse 4:12. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, disse: sobe, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. 4. Salmo 47, 5. Deus se manifesta ao som da trombeta. Salmo 81, 3 diz: tocai a trombeta na lua nova e na lua cheia, que é o primeiro dia do mês do ano novo. E a palavra de Deus diz que num tocar das trombetas, num abrir e fechar de olhos, sem que as pessoas estejam esperando, nós vamos viver a nossa eternidade com Deus. E a palavra de Deus diz:
nós, como os cristãos, estamos preparados? Nós, como cristãos, ouviremos a voz da trombeta? Joel, a pastora Fernanda falou umas 2 vezes nesse versículo, e eu fiquei quietinho, porque eu estou esperando chegar A oportunidade. o momento certo de falar desse versículo, que é agora. Fala aí, pastor Almir. Joel diz: tocai a trombeta e perturbai todos os moradores da terra. A trombeta era tocada em tempo de guerra e em tempo de festa, em acontecimentos importantes em Israel, que foram tocadas as trombetas. E eu vou falar aqui alguns acontecimentos importantes que aconteceram no meio de Israel e que foram tocadas as trombetas. Segundo Samuel 6,15 diz: Davi e todo Israel e a arca do Senhor, o júbilo e aos sons da trombeta. A trombeta foi tocada quando Davi buscou a arca na presença de Deus. Outro versículo, segundo a Crônica 5,13, quando o povo uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, jubilavam na casa de Deus, se encheu com uma nuvem a presença de Deus na casa de Deus. Outro versículo que diz, Josué 6:8, diz que 7 sacerdotes com 7 buzinas tocavam as trombetas e a arca do concerto, a presença de Deus, seguiam esses sacerdotes. Joel 2:1, que diz: tocai a buzina, tocai a trombeta, porque o dia do Senhor está perto. Tocai a buzina, fazei um jejum coletivo, porque o dia do Senhor está perto. Mas uma coisa interessante, que eu já disse que se encontra em Daniel, que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não participarão da grande tribulação. Apocalipse 11:15 diz: e o 7º anjo tocou a trombeta e os reinos vieram a ser do nosso Deus. Quando Deus tocar a trombeta, conforme Apocalipse 11:15, o 7º anjo tocar a trombeta, todos os reinos da terra virão a ser do nosso Deus. Oh, glória. Porque virá a grande tribulação, e depois virá o milênio, e depois virá o juízo final, e nós passaremos a eternidade na presença de Deus. Então, Joel 2:1 diz: tocai a trombeta, tocai a buzina a todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Então, tocai a trombeta, né? Então, Deus fala muito de trombeta. O pastor Almir falou ali muitos versículos a respeito de trombeta e a respeito falando dos últimos dias, né? Desse grande dia que é o grande dia do Senhor, que Ele virá, né? Ele virá e todo olho o verá, né? Ele virá e vai trazer o seu reino de justiça, né? O reino de justiça de Deus, né? A gente falou aqui na escola de ministério sobre o milênio, né? E o que é o milênio? É o reino de Cristo sobre a terra. Ele irá reinar sobre a terra. Né? A terra não vai ser mais governado pela vontade dos homens, mas vai ser governado pelo próprio Deus, né? E Ele vai trazer a justiça dele sobre a terra, e vai ser um ano de paz,
um ano de paz, um ano a qual Deus vai manifestar a sua glória. E a igreja vai reinar com ele, né, pastor Almir? Porque tem gente que acha que a igreja só vai ficar de boa, né? Não, a igreja vai reinar com ele, vai estar reinando com ele. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, né? Todos aqueles que viveram uma nova vida em Cristo Jesus vão reinar com ele nesse milênio. Então, toque a trombeta. E a gente deve tocar a trombeta para anunciar também, né, pastor Almir? Para anunciar a palavra do Senhor, para pregar o evangelho, né, para anunciar que ele virá, né, e não tardará. Aí as pessoas às vezes falam, mas toda vez eu já ouvi, desde a minha avó, desde os meus tios, desde não sei quando, que Jesus vai vir e nunca vem, né? Mas ele virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas é certo que ele vem. E precisamos crer nessa promessa. E precisamos andar preparado. O que é andar preparado? Quando você... É que nem aquela pessoa, né, pastor Mix? Pede chuva, mas não anda preparado, né? Aí quando chove, está sem guarda-chuva e reclama. Nossa, bem agora que está chovendo, mas você orou para a chuva. Você orou, você clamou, mas por que você já não andou preparado? Então, a gente tem que andar preparado para esse dia. É assim, Jesus vem e não sabemos o dia e a hora, mas temos que estar prontos. Temos que estar preparados, temos que estar com o nosso coração firmado, a cada dia mais rendidos a Ele e vivendo nessa inteira comunhão, intimidade com Ele. Então, precisamos estar preparados para esse dia. Não é só clamar, vem Senhor Jesus, né? Maranata, vem Senhor Jesus, mas nunca está preparado para esse dia. Tem gente que até ora, não, Jesus, espera aí que eu tenho que casar, né? Olha lá, pessoal, a pessoa não quer viver o melhor de Deus porque tem que casar. Né? Depois que casa, aí fala, não, Deus, vem logo porque... A tribulação tá aqui, a tribulação chegou, né? Brincadeira, né? Mas não, a melhor coisa é poder desfrutar da presença do Senhor, é poder desfrutar da graça, do amor de Deus e poder ter essa presença plena. Não é uma presença. Hoje a gente temos a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo que habita em nós. Mas vai chegar o dia que nós vamos ter a presença plena do Senhor, a presença por completo, a presença real do Senhor, e vamos desfrutar dessa presença. E como que de qual lado você vai estar, né? De qual lado você vai estar nesse arrebatamento? Vai estar no arrebatamento daqueles que vão ser levados com Cristo, né, na primeira ressurreição, que vai vir Jesus buscar a sua igreja, ou vai ser daquele para o juízo e para a condenação? Não, que você possa estar daqueles que vão desfrutar da presença de Deus, de uma vida com Deus eternamente. Amém? Pastora Fernanda, aqui eu encerro a minha parte só para dizer uma determinada coisa. Estava conversando com uma pessoa e eu disse da seguinte forma: a maioria das pessoas dizem que a vida acaba somente quando as pessoas morrem, que o planeta Terra nunca vai acabar e nunca vai ser destruído. Mas tem dois motivos que o planeta Terra será destruído: ou por aquecimento global, ou pela Terceira Guerra Mundial. Porque quando acontecer, eu acredito que não seja agora, né, o meu ponto de vista, eu acredito que não seja agora, mesmo tendo essas guerras que está tendo. Se tiver a Terceira Guerra Mundial, os países têm armamento que vão destruir o planeta Terra, eles vão destruir o próprio homem. Então, se eles fizerem a Terceira Guerra Mundial, eles têm que pensar muito bem, porque vai acabar com a raça humana. E Jesus vai vir e aproveitar
quando eles forem guerrear contra Israel, aí Jesus se apresenta com a igreja no Monte Sião, no Monte das Oliveiras. Tá vendo aí? Isso aí não é o pastor Almir que está dizendo, não, tá? É a Bíblia que diz. Você acha que é o pastor Almir? Leia a Bíblia, né? Vai procurar, vai entender. Tem muitas coisas que já foram reveladas pela palavra de Deus. Aí você fica surpreso quando alguma coisa está acontecendo. Você fala, nossa, mas isso está acontecendo. Não. Né, a palavra de Deus já diz. E a palavra de Deus diz que vai vir também novos céus e nova terra, né, pastor Almir? Então, nós vamos desfrutar de uma eternidade com Deus, não é só no céu, não. É no novos céus e na nova terra. Né? Tem gente que deixa isso para mais tarde, né, pastor Almir? Deixa esse assunto para depois. Esse é um assunto complexo, escatológico. Então, vamos encerrar aqui falando sobre a festa das trombetas, né? E na semana que vem, nós iremos continuar falando sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas, mas iremos trazer um outro livro aqui, né? Cristo de dentro para fora, o poder da ressurreição. É do apóstolo Cristiano Miranda, lá da Igreja Ações de Deus, lá em Taubaté, né? E lá em Taubaté. E ele escreveu esse livro aqui, Cristo de dentro para fora, o poder da ressurreição. Aí, como manifestar o Cristo encapsulado em nós. Então, nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre esse livro e que você venha participar do nosso Base Bíblica Podcast na próxima terça-feira, às 20h20, tá? Estamos aqui. E dando recado para todos, né? Nesse sábado, nós vamos ter o culto das mulheres. Não vai ser online, vai ser presencial, tá? Aqueles que podem vir. O culto é dirigido pelas mulheres, tá, gente? Mas podem vir homens também, porque o povo fala, é só mulher. Não, os homens podem vir também participar do culto dirigido pelas mulheres. Aqui no sábado, né, a pastora Sônia pediu para a gente estar avisando, e vai ser agora no sábado, às 7h30. Então, se você mora aqui por perto, mora em São José, quer participar aqui com a gente, venha participar, venha estar conosco no culto das mulheres, no sábado, às 7h30, dia 12, né? E nas quinta-feira, nós voltamos com os cultos presenciais aqui na igreja. Aqueles que podem estar aqui participando aqui presencial, venha participar aqui com a gente nos cultos de quinta-feira, às 8h. 8h é o culto de quinta-feira, tá? Para todos que moram aqui, para todos da igreja, participe aqui, né, dos cultos de quinta-feira. E continuamos com a nossa escola de ministério, né, todo domingo, às 8h30, também presencial. Participe aqui com a gente. Se você também mora por perto aqui, gosta de acordar cedo, até no domingo, então vem para a Escola de Ministério participar aqui com a gente. Está sendo uma bênção. A gente está falando aqui sobre temperamentos transformados. Se você não conhece o seu temperamento, se você às vezes se acha uma pessoa difícil, não é para você analisar os outros não, tá? Tem gente que só quer, não, fulano tem esse temperamento, né? Mas não quer se autoanalisar. É para você se examinar, ver qual é o seu temperamento e aí poder deixar Deus transformar a sua vida. Fala aí, pastor. Esse livro aí fala também um pouquinho sobre temperamento. Aí, fala um pouquinho de temperamento. Nós vamos falar aqui na terça-feira. Então, não deixe de participar da Escola de Ministério às 8h30 da manhã aqui com a gente. E também o culto às 18h30, o culto de celebração. Participe, venha participar aqui com a gente do culto de celebração às 18h30 no domingo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ser recompensado por esse dia, por essa palavra, que essa palavra venha dar frutos e frutos que permaneçam para a vida eterna, que você deixe Cristo transformar a sua vida mesmo, como vai dizer aqui nesse livro, né, de dentro para fora,
e você possa viver agora uma nova vida para a glória dele, amém? Então, que Deus te abençoe, uma boa noite para você e para toda a sua família aí. É o chamar mais do que uma igreja. Uma família. Deus te abençoe.